Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estão de pé, por favor, abra a Bíblia Sagrada no livro de Ruth, capítulo de número 1. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo de número 1. O versículo será 1 e o 2 e depois o 6. Ruth, capítulo de número 1, versículo 1, depois o versículo 1 e 2 e depois o 6. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim o texto: Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Foi ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 6. Então se levantou ela, com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos em sua casa, aonde os seus olhos estão fixos e os seus ouvidos atentos à oração deste lugar. O que te pedimos nesta noite é que o Senhor abra a porta da palavra, nos conceda a inspiração do teu Espírito e abra o entendimento espiritual de cada um dos teus filhos para receber o alimento espiritual para sua casa, sua família, e para que cada um de nós possamos influenciar a outros em nome de Jesus. Pode se assentar. Ao falar o nome novamente do pastor Rosinei e da sua esposa, nossa irmã Juscelia, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os obreiros, por todos os irmãos, por todas as famílias que aqui vieram se alimentar nesse período de um projeto íntegro, de um projeto atual e de um projeto espiritual, que são ministração a favor das famílias. Em cada local que nós passamos, pastoreando, Deus sempre nos dá algumas pessoas que nos aproximamos mais, até para recebermos o cuidado. A gente cuida e depois a gente recebe o cuidado. Eu me lembro da nossa irmã Carlinha, irmã Lazinha, irmã Gracinda, irmã Rosa, pessoas que passaram pela nossa família e nos abençoaram de uma forma muito especial através do seu cuidado. Aqui no Jardim Almanara foram muitas famílias, pastor, que influenciaram na minha família, até hoje influencia, né? Como o senhor disse, através do Misa, da Débora, da família Ferreira, né? A Ellen sempre está junto com a gente. Quando ela não estiver aqui, pastor, na maioria das vezes ela está em casa, ela trabalha com a gente como condutora escolar, e às vezes nos ajuda muito também na questão de quando temos reuniões, às vezes ela fica com os meninos, e outras famílias que agora ali no Jardim
em Vila Santa Maria também nos abençoa muito com essa responsabilidade, né? E nós queremos agradecer a Deus pela compreensão do Senhor, da família Almanara e de todos aqui. Meus irmãos, família, um projeto infalível de Deus. Família não é um projeto humano, do intelecto de um homem para com uma mulher. Antes disso, nasceu no coração de Deus. Foi Ele quem formou, foi Ele quem formatou e foi Ele quem designou. Então você que tem uma família, entenda que esta família que você tem foi Deus que te deu e é um projeto dele. E se é um projeto dele e ele nos deu, agora nós temos que cuidar e zelar. Agora nós temos que se levantar com responsabilidade, se submetendo aos ensinos da palavra, para conduzir esse bem maior àquele que nos entregou. Como uma embarcação, como assim o fez Noé, pregando 120 anos, o arrependimento e o direcionamento para as muitas famílias, mas que, no findar, o que subsistiu foi a sua casa dentro da arca. Ao chegar aqui, eu já ouvi a voz de Deus. Eu já ouvi a voz de Deus. Ainda que não cheguei no período da oração, mas eu já ouvi a voz de Deus. O pastor leu que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu vou distribuir nessa noite algumas ferramentas espirituais dentro da palavra, para você tomar posse e depois você aplicar, para você ver o resultado. O resultado da palavra só vem quando nós aplicamos, quando nós obedecemos e quando nós respeitamos. E aí entra, o que é temer? É respeitar ao Senhor. Então já ouvimos que bem-aventurado, feliz, né, contente é aquele que teme, que respeita ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então eu já entendo que nessa noite você é feliz. Você está contente. Porque você teme. O fato de estar aqui nessa pandemia é temer a Deus, é respeitar a Deus. Muitos estão nas covas e nas cavernas. Muitos perderam o sentido porque acham que a igreja é um local onde ele vai se contaminar, e quando ele fica numa fila da Caixa Econômica Federal, quilométrica, para receber R$600, ali não tem contaminação. Ele vai para a feira, o rapaz está lá, pega a mão, e com a mão, toma um abacaxi, ele pega e sai. Quem gosta de abacaxi é abacaxi, quem gosta de melão é melão, melancia é melancia, ele sai dali dando glória com a providência, e tem que fazer mesmo, tem que ir a campo, mas para a casa de Deus não dá para vir. Nós estamos quase há 100 dias, e eu não sei aqui, mas em alguns lugares existem obreiros que desapareceram. É culto de ensino, pastor? Então, desculpe. Alguns obreiros que desapareceram, mas vou deixar isso mais para o pastor. Feliz quem teme, respeita e anda nos seus caminhos. Eu já ouvi aqui que existe um sinal que ele está nesse lugar. Oh, uau. Ele habita no meio dos louvores. E quem entendeu e quem sentiu esse sinal que ele está nesse lugar, ele vai sair daqui diferente. Eu não digo que ele vai sair daqui sem problemas. Às vezes os problemas continuam lá, mas ele vai sair diferente. Ele vai sair para influenciar, porque o sinal que ele está nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor, que move a igreja, que cuida da igreja. E se não bastasse, Jesus antes de ser, ou melhor, depois que ele, nas suas últimas instruções, antes de ser assunto aos céus, ele fala para os seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos. Os discípulos eram a família de Jesus.
E ele está dizendo: eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou enviar o outro Consolador. Falando do Espírito Santo que está aqui, me dando um sinal que Ele está nesse lugar, e eu estou sentindo esse sinal, e eu agradeço a Ele por esse sinal. E as irmãs já profetizaram: Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar. Então cante ao Senhor Jeová. Cante ao Senhor Jeová. E nós acabamos de ler um texto que fala de uma história de uma família. O que eu sempre digo quando eu estou falando a palavra de Deus é que eu amo a Bíblia porque ela não esconde os momentos difíceis que as famílias passam. A palavra de Deus, ela não é drama, ela não é ficção e ela não é comédia, ela é a palavra de Deus. Ela é lâmpada e ela é luz. Se ela é lâmpada, ela ilumina. Se ela é luz, ela traz o esclarecimento. E é interessante que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela não volta vazia, antes faz aquilo que lhe apraz. E a palavra de Deus não esconde momentos difíceis que famílias passaram no período da história em que eles existiram aqui na terra. E esse período que esta família está passando está no cenário do livro de Juízes. Eu gosto muito do livro de Juízes, eu tenho pregado muito nos livros de Juízes, porque é mais ou menos o que nós estamos passando nos dias de hoje. O livro de Juízes está falando de um período de apostasia. Apostatar quer dizer se distanciar pouco a pouco. O livro de Juízes, ele fala de momentos, eles começam até bem, e aí vai um conselho. A ideia de ser cristão, de seguir a Cristo, de ser pequenos cristos, e de ser realmente representante de Cristo, é que a gente pode até começar mal, mas tem que terminar bem. Tem muita gente que começa bem, mas o final está indo mal. Mas nesta noite a palavra de Deus vem para mudar o curso da minha história, da minha casa e da minha família. Só depende de mim, a palavra vem. Ela me orienta, ela me alimenta, ela me esclarece. Aleluia, ela me edifica. E eu, edificado pela palavra, eu tomo algumas atitudes e vou em busca da felicidade da minha casa e da minha família. Lute pelos seus objetivos. Neemias, num dado momento, ele se levanta e fala: olha, vamos lutar pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Lutar, peleja, nós estamos em uma luta, em uma peleja, em uma guerra espiritual. E o nosso inimigo, ele é invisível, ele é astuto, ele é maligno. E ele tem uma missão tríplice: matar, roubar e destruir. Então Deus nos traz aqui numa reunião dessa para nos dar ferramentas, orientações, palavras, diretrizes, para nós não sermos pegos de surpresa, para nós não sermos pregos no contrapé. Família é um projeto de Deus, sim. Agora, para que essa família se mantenha de pé, abençoada, eu preciso me posicionar. Eu preciso ouvir a palavra, ser a palavra, e eu preciso realmente não fugir dos problemas. Erecanda Lamaia. A ideia nessa noite que eu tenho para te passar é: não fuja dos problemas, encare ele. Você não está sozinho. Tem a palavra de Deus, tem o Espírito de Deus, tem a igreja, tem o pastor, tem os obreiros, tem os cânticos. Deus habita no meio dos louvores para restaurar a alma ferida, para restaurar a alma batida, para dar ânimo e graça para aquele que está sem direção, para aquele que está desapercebido, para aquele que está cocheando em dois pensamentos. É a palavra que tem esse poder, somente ela. O homem, com a sua oratória, com o seu conhecimento, ele não tem condição de mudar a vida de ninguém. Mas a palavra, aleluia, o Espírito de Deus, aleluia, ele veio para isso. E nós, como porta-voz, estamos aqui para isso. Este livro está ocorrendo nesse cenário, período dos Juízes. Começam bem, morre Josué.
E agora os filhos de Israel já estão na terra prometida. O que Deus promete, Ele cumpre. É lógico que tem luta, tem barreira, tem Jordão, tem muralhas de Jericó, tem reis, tem adversário, aleluia. Mas tem um Deus que cuida, tem um Deus que zela, tem um Deus que ama, tem um Deus que não está com a mão encolhida, mas está estendida para te ajudar. Orecanda lamai. Existe um Deus que, aleluia, mesmo nos nossos intempéries, nos nossos erros de alvo, Ele ainda continua se revelando e amando. Orianda lamaia. Como compreender esse Deus? Oreplastúria. O povo está na terra, começa bem. Senhor, quem é que vai lutar? Porque eles estão na terra, eles chegaram na terra, mas eles têm que conquistar o seu espaço. E aí eles vão perguntando para Deus, como é bom falar com Deus, sim ou não? Você veio falar com Deus aqui nesta noite? Quem fala com Deus e para Deus tem resposta. Bendito seja o nome do Senhor. Tem resposta para sua casa, tem resposta para sua família, tem resposta, bendito seja o nome do Senhor, para aquilo que está se tornando impossível para você, Deus torna possível, mas não é fácil. Erecanda lamaia. Deus não veio facilidade, Ele veio compromisso, comprometimento. Ereanda lamaia. Deus veio nos dar ferramenta para nós encararmos os distúrbios, os reveses da vida, as crises, as adversidades. Deus veio nos ajudar quando a atuação é maligna, espiritual, que a gente não enxerga. E aí eles começam a clamar. Eu perguntar ao Senhor. Como é bom perguntar ao Senhor, e não só perguntar, mas ouvir, e não só ouvir, mas obedecer. Existem algumas propostas para nós aqui nessa noite. Enquanto eu vou pregando, você vai entendendo, recebendo e depois aplicando. O povo está lá, morre Josué, os filhos de Israel agora receberam orientação, e agora eles tomam uma atitude. Perguntam ao Senhor: Senhor, quem dentre nós vamos subir primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Capítulo 1, versículo 1 do livro de Juízes. Já estão na terra, mas a peleja continua. Estão na terra, mas eles continuam dependendo de Deus. Você recebeu a sua família, você está na terra, mas a peleja continua. Continue dependendo de Deus, continue vindo para a oração, continue vindo para o culto de ensinamento, continua, oh glória, tendo compromisso e comprometimento com Deus, porque a vitória é certa para aquele que tem compromisso. Aí o Senhor responde: olha, quem vai primeiro vai ser o Judá. Judá subirá. Nesse momento poderia ter uma contenda, porque o filho primogênito era o Rúben. E na primogenitura e na hierarquia de filhos seria o Rúben. Mas aqui, eu vou usar uma palavra que a gente está usando muito hoje nas nossas igrejas. Aqui não tem mimimi aqui. Porque hoje o que a gente está vendo de pessoa hiper, super sensível, inclusive até no clero dos obreiros, lideranças, muito sensível. Deus respondeu, deu uma direção, está falado. Deus falou, está falado. Não importa. Mas ele chegou agora, ela chegou agora. Deus falou, está falado. Você tem experiência, ajuda ele. Glória a Deus. A sua vez vai retornar, mas nesse momento é a vez dele, é a vez dela. É a família da igreja, é a família de Cristo que precisa ter essa sabedoria, esse entendimento, esse discernimento, essa visão de corporativismo espiritual. Nós vemos grandes empresas se tornarem mega, super, hiper, porque eles têm um corporativismo, ou seja, equipes prontas, preparadas para um crescimento. Coreanda Lamaia. Levanta-se um líder homem inteligente, que se prontifica, dá ferramentas, e eles trabalham e tira a empresa do fundo do poço, do vermelho, e ela decola. Agora imagina a igreja, que é do Senhor Jesus. Essa igreja é do Senhor Jesus. Ela não é minha, ela não é do pastor, ela
ela é do Senhor Jesus. Então levante a sua mão, porque você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Uricanda, mas ele já foi, mas ele não deixou a sua família órfã, a minha família órfã. O Espírito de Deus está aqui. Judá vai subir, pronto, acabou. E aí pronto, eles se unem como irmãos, estamos falando de família. Lá no capítulo 1, família. Eles são os filhos de Israel, os filhos de Jacó. São a descendência deles. São aqueles que lá atrás praticaram o mal contra o seu irmão. Mas Deus interviu. E a ponto do irmão que eles fizeram mal, que coisa linda. Deus entrou na história e esse irmão tornou o mal em bem. Através, falando de José, falando do seu compromisso, seu comprometimento. Foge da aparência do mal. Porque para ter lar feliz, família feliz e ser honrado, tem que fugir da aparência do mal. Lexebarabá. Tem que fugir dos pratos. Orianda lamaia. Tem que fugir do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tem que se posicionar como homem de caráter. O que é meu, o que é seu. Oh glória, se Deus me deu, está me dado. Se não deu, não é meu. Então eu não toco, então eu não avanço. E aí Deus vai honrando esse irmão, e esse irmão passa a ser próspero. E no final da história, quando ele poderia pagar com o mal, ele pagou com o bem. E nessa noite receba essa ferramenta da parte do Senhor. Deus vai te abençoar, mas não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. É lição bíblica para o nosso crescimento e para o nome do Senhor ser glorificado. É os filhos de Israel. Orianda lamaia. E aqueles estão unidos. Não, quem vai subir? Vai subir o Judá. Então, aí o Judá vai lá e faz: o Simeão, vem comigo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Proposta para uma família feliz. Proposta para uma igreja feliz. União. Comunhão. Coinonia. Mas aí tem mais uma revelação nesse trecho. Com Deus, para que possamos ter com os homens. Por que tantos conflitos em família? Por que tantos conflitos em igreja? Porque às vezes a gente quer planejar e projetar comunhão, relacionamento, sem ter com Deus. O homem, na sua natureza adâmica, ele vive se equivocando. Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, miserável homem que sou. Ou seja, dependo de Deus. Posso ter todos os maiores currículos aqui dessa terra, mas se o meu relacionamento íntimo não está bem com Deus, o meu pai, estamos falando de família, Deus é meu pai, eu sou filho. Se o meu relacionamento não está bem com Ele, eu vou ter dificuldades com os meus relacionamentos com os meus irmãos. Está entendendo o mistério? Tem que buscar, tem que cavar poço e tem que rachar lenha. Tem que ter a comunhão, né? Para depois ter a comunhão. E aí nós vamos lá, e aí o disse: ó, subirá. Quem vai subir? O Simeão, vai comigo. Sobe comigo a herdade que me caiu, versículo 3 do capítulo. A tua, que te caiu por sorte, Simeão, para nossa família. Judá foi escolhido. Escolhido para quê? Para tomar posse de uma porção de terra, para deliberar a sua família. Ele se ensoberbeceu, mas ele falou: eu preciso de alguém para pelejar. Sozinho eu não vou conseguir. Isso é revelação de Deus. Sozinho você não vai conseguir. Deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne. Se um puxar para o lado, outro puxar para o outro, não vai dar certo. E o texto vai nos dizer, vai nos revelar que esses irmãos, eles nos dão aqui algumas revelações importantes para o nosso dia a dia, para aplicação. O Senhor responde, Judá chama o seu irmão,
eles precisam tomar posse de um espaço de terra para colocar a sua descendência, a sua posteridade. Porque falar de família quer dizer, eu não estou só. Falar de família, eu preciso lutar para cuidar. E às vezes você está aqui e o seu esposo não está. Mas se Deus te colocou aqui, é porque você vai influenciá-lo para ele estar. Receba essa palavra da parte de Deus. Ah, mas é o cabeça. Mas o cabeça não está. Então você é o pescoço. Glória ao nome de Jesus, que através do Espírito Santo vai virar a cabeça dele, e ele vai vir para esta casa adorar e glorificar. Oreanda lamaia. Não se fragilize por isso, diz o Senhor nesta reunião. Reunião espiritual, reunião de ensinamento, onde nós estamos aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo. Em algum momento nós não vamos ficar só no que a gente estudou, mas a gente vai dar lugar, porque é uma reunião espiritual. Aí nós vamos lá para o capítulo, para o livro de Ruth, onde nós lemos. Houve uma fome em Belém de Judá. Capítulo de número 1 do livro de Ruth. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, nesse período de apostasia, nesse período de distanciamento, mas que Deus está no controle. E quando eu falo que Deus está no controle, eu não estou usando chavão para ouvir glória a Deus e aleluia. Quando eu falo que Deus está no controle, eu falo que Ele é poderoso, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e Ele está no controle mesmo. Mas se eu não me posicionar, eu não vou conseguir enxergar o controle dele, porque eu estou desconectado, eu estou distante, eu não estou próximo. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Família, houve uma fome. Belém, casa de pão. Faltou pão na casa de pão. Por que faltou o pão na casa de pão? Tem uma causa. Todo ato gera um efeito. Todo efeito tem uma causa. Faltou o pão porque os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então isso eu já pego para mim. Se eu fizer o que é mal aos olhos do Senhor, falta pão, falta alegria, falta gozo, falta paz, falta direção. Porque enquanto eu desobedeço, eu me distancio. Não é Ele que se distancia, sou eu que distancio através das minhas práticas pecaminosas. Errei o alvo, desobedeci. Eu vou me distanciando, eu não consigo mais me aproximar, eu não consigo mais olhar em sua face, eu vou me envergonhando. Lembra do homem que Deus cria e coloca no jardim para administrar? De repente ele é enganado, aleluia. A serpente, o inimigo personificado na serpente, engana a mulher, e a mulher por sua vez o homem. E agora o homem, ele começa agora a enxergar o que não era para enxergar, e ele é expulso, errou o alvo, o homem cai. Mas Deus, que sempre esteve no controle de tudo, falou: vou dar uma oportunidade. Lerrando Lévia, o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele está te dizendo: vou dar uma nova oportunidade. Rebacando nebria, receba a oportunidade da parte do Senhor. Quem dá é Deus, o homem não dá. O homem julga, pré-julga, mas Deus te dá uma oportunidade. Faltou pão na casa de pão, porque os filhos de Israel fizeram o que era mal. O Senhor os entrega na mão dos midianitas por 7 anos. Consequência, Orianda Lamaia. E aí, quando esse fato ocorre, está inserido em Belém de Judá uma família: Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Quando esse homem está vivendo e convivendo nesse clima hostil,
no período dos juízes, nesse período de desobediência, de vez ele encarar o problema, ele foge. Ele foge por falta de alimentação. Mas para onde ele vai, ele acaba encontrando com a morte. O que eu tenho para dizer com muita propriedade como pastor de igreja: não fuja dos seus problemas. Não fuja dos seus problemas. Fugir de problema é aumentar o problema. Fugir do problema não traz solução. A Bíblia nos ensina isso: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia declara que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por quê? Porque Ele é justo e Ele é justificado pela palavra. A Bíblia diz que os justos eles clamam, o Senhor ouve e o livra de todos os males. Então, meu irmão, nessa noite, receba a palavra do Senhor, se posicione nos problemas, não fuja dos problemas. Você tem uma equipe, você tem um corpo, você faz parte do corpo, você tem o cabeça que é Cristo Jesus, que traz a revelação e te alimenta para você resolver os problemas. Alacanda, Alamaia. Muitas pessoas fugindo dos problemas. Elimeleque pega a sua família, sua esposa Noemi, seus filhos, Malom e Quilion, e eles vão peregrinar nos campos de Moabe. Eles ficam ali por um período aproximadamente de 10 anos. Quando chega lá, eles encontram, aleluia, alimento e local para trabalhar e para defender o homem. Imagina, Elimeleque chega lá feliz: pronto, resolvi os meus problemas, encontrei local para trabalhar, minha família não vai morrer de fome, meus problemas acabaram. O tempo vai passando, o ribeiro se seca, esse homem perde a sua vida, o fôlego, o ar já não existe mais. O tempo vai passando, esta família que agora começa a se deteriorar, passa por uma faísca de felicidade, entre aspas. Os filhos casam, quem sabe o coração daquela mãe se alegra, lógico que se alegra, mas eles casam com mulheres estrangeiras. O tempo passa, agora Malom e Quilion já não existe mais. E agora imagine uma família vivenciando esses problemas. Pare um pouco e pense, porque a gente vem na igreja para dar glória a Deus, para adorar, mas parar e pensar, refletir. Deus nos deu um intelecto, uma mente sadia, uma mente pura, purificada, uma mente inteligente. Imagina agora esta família. Eu sempre falo nas minhas prédicas: vou fazer meio século, glória a Deus por isso. Enquanto as pessoas gostam de esconder sua idade, eu dou o maior prazer. Eu estou quase chegando e eu já estou contando que eu estou com 50 já. A Daniela falou: mas você não fez ainda? Eu falei: mas eu tenho um prazer de longevidade de dias. Quantos que andavam comigo já não tem mais vida? Pastor André Massi me conheceu antes de servir a Jesus. Era uma árvore seca, um galho seco de uma árvore qualquer. Pessoas me via, passava do outro lado da rua e ficava: aquele ali não tem jeito, aquele ali não tem jeito. Mas eu não vivia debaixo de uma palavra sentencial deles. Eu vivia debaixo de uma palavra sentencial de Deus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória ao nome de Jesus. E hoje eu posso contar: livre estou, livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Imagine essa família, pare um pouco e imagine a sua família. Você entrou aqui pensando que os seus problemas são os maiores e são os melhores, e não tem ninguém com problema maior do que o seu. Não. Você já está vendo que na Bíblia personagens, homens, mulheres, tiveram problemas maiores do que o nosso. E glória a Deus. E o Senhor interviu, agiu,
mobilizou, aleluia, e hoje é exemplo para a gente contar aqui para você, para que você saia daqui com o seu coração cheio de esperança, de fé, de expectativa, com a sua mente posicionada na direção em que você vai tomar, porque o diabo estava soprando na sua mente coisas que não edificam, mas o Senhor chegou primeiro e Ele te diz: vou te dar a vitória, a última palavra ela é de Deus. Arabacanda Lamaia, o apóstolo Paulo, Oreanda Lamaia, Icanamassurianda Labaia, preso, cheio de Deus, ele escreve à igreja de Éfeso: marido, ame a sua esposa, como eu amei a igreja. Amar a esposa, que bom, que maravilha, mas como eu amei a igreja, aí é o diferencial. É o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que entrega. A entrega total. A gente entrega parcial e a gente acha que a gente está fazendo muito. Sim ou não? Elecanda la maia. A gente entrega um pouquinho e já pastor, ó, vou entregar porque está muito pesado. Não dá não, está atrapalhando minha vida, minha família. Elevasto menévia. Olhando aqui o céu, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corra com paciência, no sentido original perseverança, a carreira que te está proposta, com os olhos abertos, olhando para Jesus, que é autor e consumador, está consumado da minha e da sua fé. Aí o apóstolo falou: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, nós estamos vendo num momento tão especial, onde as mulheres já se tornaram até presidenta. Acertei? Presidenta. Que ficava um negócio, né? Presidente ou presidenta, presidenta. Estamos num momento onde as mulheres na sociedade entram com uma participação especial. Nesse momento aqui da irmã Noemi, ser mulher já não tinha tanta atenção. Agora, perdendo marido e filho, o que seria dessa mulher? Erecanda Lamaia. O que seria desta mulher? Longe da sua pátria. Vamos colocar pátria para melhor entender. Israel se tornou uma pátria em 1948, com o voto do Eduardo Souza Aranha, um brasileiro. Mas até então era uma confederação de tribos. Mas isso são coisas históricas que... Então nós vamos enxergando algumas coisas e vamos absorvendo que o apóstolo Paulo, ele vai: o marido, ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, se submeta ao seu marido. Filhos, obedeçam os vossos pais. Pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Aí depois que ele dá essa revelação profunda, ele fala: e no demais, irmãos meus, deixa eu dizer uma coisa, se revistam de toda a armadura de Deus, aleluia, se fortaleça no Senhor e no seu poder, e se revista da armadura de Deus nesta noite. Deus tem capacete, Deus tem escudo, Deus tem coraça, Deus tem espada, Deus calça os seus pés, para que os seus pés não venham mais sangrar, e você possa caminhar firme, constante, abundante na obra do Senhor. Orianda Lamaia. Preso um homem dá esses tipos de conselho. O apóstolo Paulo não era casado. Se você tem o Espírito de Deus, você tem a visão de Deus. Agora essa mulher se encontra nesse quadro. Morreram marido e os 2 filhos. Imagine qual o pensamento dessa mulher agora. O que será da minha vida? Como é que as coisas vão acontecer? Erecanda Lamaia. Quais serão os desdobramentos da minha vida? De onde me virá o socorro? Como eu vou sair dessa situação? Elepando reminácia. Quem será que vai me socorrer? Lobetério onda Lamaia.
Quais serão as minhas atitudes daqui para frente, sem o provedor e sem a alegria da casa? Levastomendea. Quando o nosso intelecto começa a interrogar acerca das aflições natural desta vida, a alma vai vivendo incerta, os sentimentos vão se embaraçando, a mente passa a não ter mais direção mediante as aflições que estão ocorrendo. Será que tem solução para a minha vida, pastor? Será que tem solução para a minha casa, irmão, irmã? Eu venho como profeta de Deus aqui. Eu venho como boca de Deus dizer aqui para você: há esperança, há esperança, há esperança para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa, para o seu relacionamento matrimonial. Há esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Todos esses sentimentos envolvem o ser de um ser humano, sim ou não? Sim. Todas essas indagações, às vezes, nós fazemos para Deus. Deus respeita o sentimento do homem e da mulher. Eu amo isso. Deus respeita o meu sentimento. Deus respeita os meus desvairos. Quem nunca teve um desvairo? Quem nunca perdeu a paciência? Quem nunca perdeu o equilíbrio? Me mostre um aqui, por favor. Que casa que nunca teve uma discussão? Às vezes elas começam com a toalha molhada que o marido deixou em cima da cama. O chinelo que ele chega jogando, um na sala, outro no quarto. A pasta de dente que aperta em lugar que a mulher gosta de um jeito e o marido do outro. Relecanto, né? Você está querendo casar? É mais ou menos assim. E de repente, aqueles dois jovens enamorados que disseram sim, que fizeram aquela festa maravilhosa, oh, quanta gente abraçando, oh, coisa linda, e coisa maravilhosa. Daqui a pouco, aquela happy family, aquela família feliz, está perdendo a felicidade e o gozo por pequenas coisas. As grandes destruições em famílias não começam com grandes problemas, mas são com pequenos problemas. Eclesiastes diz, né? Que como uma mosca morta, pequena mosca morta, quando cai no unguento do perfumador, estraga toda a fragrância. Aí Salomão, na sua sabedoria, diz assim: é para o homem um pouco de estultícia, ou do que? De super sabedoria, fama. E esse homem que não quer assumir nada porque ele é homem, e ele acha que por viver num sistema patriarcal ele nunca erra, que a gente vem nessa sociedade, no sistema patriarcal. Não, eu sou homem, eu nunca erro. Oh. Chegou o momento da gente sair daqui diferente. Tem um hino assim: eu vou sair daqui diferente, eu vou sair daqui dando glória. Se não der para sair dando glória, diga ai. Mas que a gente como homem precisa mudar, precisa também. Bendito seja o nome do Senhor. Põe a tua casa em ordem, varão. Varão de fogo. E tem uns varão de fogo que ele só é fogo na igreja. Em casa ele é treva pura. Na igreja ele... em casa ele não respeita a mulher, não respeita a filha, não respeita nada. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. O Pentecostes tem que começar na minha casa, na minha família, no meu lar, respeitando. Ainda que eu me equivoque, eu tenho que ter uma marcha ré e pedir perdão. No domingo foi aniversário da Daniela. Nós estávamos saindo para ir para a igreja, o Espírito de Deus tocou, a gente dobrou o joelho, eu, ela, o Lucas e o Felipe. Mas Deus nos deu um presente tão grande, uma presença tão especial.
um aquebrantamento no choro. Aí depois, quando a gente levanta, o Felipe fala: pai, por que é esse choro? Aí eu falei: Felipe, eu entendo que nós temos pelo menos 3 choros: o choro da alegria, o choro da perda e o choro na presença de Deus. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um choro que você sente a presença de Deus, aleluia. Você sente a dor, mas você sente a presença, que essa dor ela se torna mínima pela presença de Deus e pelo que Deus representa e vai fazer ao nosso favor. E a gente saiu, já começou a festa, a celebração logo pela manhã, e depois foi à noite. Deus abençoe o pastor, sua esposa e as irmãs que esteve lá. E nós já estamos encerrando. Esta mulher passou por situações que você não está passando, e ela vai nos deixar verdades e ensinamentos para todos nós. Mesmo nessa perda, aí eu encerro aqui, versículo 6 diz assim: então se levantou ela, e eu enfatizei isso na leitura, porque mesmo perdendo isso, eu conto que às vezes vou na feira, eu esqueço o alface, esqueço o tomate, esqueço o mamão lá, que você vai comprando uma coisa, aí fica uma outra para o outro lado, e o homem é cheio de atenção, né? O homem é atencioso em tudo. A mulher tem uma habilidade tão maravilhosa, dá mamadeira para o menino, esquenta a água, olha a torneira e faz o arroz. E o homem, quando está fazendo uma coisa só, ele ainda esquece lá na feira. Deus nos dotou com isso, com essa habilidade. Graças a Deus pela vida das mulheres que nos ajuda nisso, nesse déficit, né? É o déficit, mas é um complementando o outro. E quando a gente perde um tomate, um alface, alguma coisa, a gente já volta todo tristinho, né? Perdi, você perde R$1, você perde R$2, você perde 50, você fica ali, e se não tomar cuidado, aquilo corrói você, porque você fala: puxa, o que eu ia fazer com aquele dinheiro? O que eu ia fazer com aquele tomate, aquele alface lá na minha mesa? E eu perdi. E às vezes a gente vai se perdendo com as nossas perdas. Erecanda lamaia. Você entende? Às vezes a gente se perde com as nossas perdas. A gente esquece que existe um Deus que Ele é restituidor, Ele é galardoador. É um Deus que entra em cena quando todo sai de cena. Aleluia! Vou dizer de novo: é um Deus que entra em cena quando todo sai de cena. Bendito seja Deus! Ele está entrando em cena porque alguns saíram da cena. Orianda Lamar. E Ele entra, meu irmão, para resolver. Ele entra para curar, para resolver. Ele entra para acalmar a tempestade. Acalma-te, vento, cala-te, mar. E Ele vai entrando, e Ele vai resolvendo e colocando tudo no lugar. A irmã Noemi, ela me ensina que eu não devo desistir da vida, nem dos meus sonhos e nem dos meus projetos. Ela me ensina que perder faz parte da vida. Tem gente que só dá glória quando está ganhando. Quando perde, ele não consegue dar glória, ele não consegue ver Deus. Olha o que o mundo está passando. Olha o que Deus resolveu, como Deus resolveu chamar a nossa atenção. Orecanda Lamaia. Olha o que Deus resolveu para a gente parar um pouco e rever conceitos e valores. Relevar-se. É bom ter, mas e agora? Quem tem e quem não tem está no mesmo nível. Quando Deus resolve agir, ninguém pode impedir. Aleluia, a Bíblia diz: operando Ele, quem impedirá? Oh glória, é Ele que está no controle. Essa mulher me dá uma lição. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Perdeu o marido, perdeu os filhos, mas não desistiu da vida. Ela foi para o campo, ela foi para a guerra. Vou trabalhar, vou para cima. Não, maior o que está comigo do que o que está no mundo. Eu respiro. Você tomou café hoje, sim ou não? Você almoçou hoje? Alguns que são pentecostais já jantou antes de vir para a igreja, pastor. Tem outros que vai jantar depois. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Que você tem vida, e que o Senhor é o teu pastor, e nada tem te faltado.
O que está mexendo com você é a sua ansiedade e a sua ociosidade. Mas eu venho como profeta dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Você bebeu água, tomou café, comeu pão. Pastor, o que vai ser do meu futuro? O futuro a Deus pertence. Seja fiel no pouco, no muito ele vai te colocar. Continue sendo obediente, fiel. Não desista da vida. Oreanda lamaia, erabacanda lamaia. A vida são maiores do que as coisas. Elimeleque saiu de Belém de Judá com vida por causa de coisas. Com vida atrás de coisas, suprimentos. Chegou lá, perdeu a vida tendo coisas. Orecanda lamaia. Não desista da vida, o bem maior é a vida. Deus te deu um presente. O Senhor visitou o seu povo dando pão. Você recebe o pão nessa noite? Aleluia. Se alimente desse pão. Tenha vigor com esse pão. Cresça com esse alimento. Tenha vigor com esta porção. Alimente a outros que estão necessitados. E com isso você vai alegrar o coração de Deus. Eu queria encerrar essa mensagem, com permissão do pastor, fazendo uma oração cantada. Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Você precisa de alguma coisa? Na sua casa, na sua família? A palavra te deu algumas diretrizes. E agora o Espírito Santo, ele vai intercedendo com gemidos inexprimíveis, levando ao Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Faça essa oração cantada. Leve a Deus. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, louve a Deus. Use as palavras. Ore a Deus. Que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar. Estou clamando. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Para encerrar, estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor. Obrigado, pastor. Deus abençoe.